É um prazer estar aqui. Obrigada, Paula, pelo convite para falar de um tema que me é tão caro, né? E agora a gente vai falar da equidade racial num país prioritariamente composto de uma população negra que não acessa os espaços, que não acessa o ambiente de trabalho de alto nível, na grande maioria das vezes. E eu estou aqui do lado de dois vencedores, né, dois homens brilhantes, que venceram todas as barreiras e chegaram lá. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre equidade racial e também um pouquinho sobre o pacto, né, professor? Eu me conectei com o tema alguns anos atrás, quando eu participo de uma organização de sociedade de advogados que se chama CESA, quando nós fizemos um programa que chama Incluir Direito, que era para formar jovens negros para que eles pudessem trabalhar nas sociedades de advogados que eram associadas do CESA. E, desde então, acho que um mundo se abriu, um mundo de percepção. Hoje, além do CESA, eu apoio o Instituto Matos Filho, também nas bolsas de estudos, e estou no grupo de pais antirracistas do colégio dos meus filhos, que é o Colégio Santa Cruz, e que está montando agora um projeto Santa Plural. Então, é um prazer estar aqui. Professor Hélio, passo a palavra. Bom dia para todos e todas. Eu me confesso, antes de agradecer ao IDES por esse convite, que eu sou uma pessoa privilegiada. Eu fui apresentado aqui como presidente do board da Oxfam Brasil. Todos sabem que a Oxfam Brasil é uma organização internacional, mas que tem como centro o estudo das desigualdades, procurando induzir a agenda pública, procurando modificar o quadro da desigualdade que existe no Brasil. Já o Pacto pela Equidade Racial, exatamente o oposto. Ele busca materializar a equidade, né? Ou seja, ele está no contraponto daquilo que a Oxfam propõe. Me confesso um privilegiado, porque há uma absoluta complementaridade nessas atividades. E, quando se fala em equidade racial, as pessoas deveriam, pelo menos quem não é especialista, por quê, né? Por que simplesmente não equidade? Já que a equidade você não traz, você não corrige desigualdade sem equidade. A verdadeira igualdade passa pela equidade. E é necessário, em 2 minutos, né, que eu fale rapidamente do Brasil. O Brasil tem pouco mais de meio milênio, né, e foi o país, 3 características ligadas à questão racial. Primeiro, foi onde a escravidão mais durou, 3 séculos e meio. Para cada 10 anos de Brasil, 7 vigiram sobre o signo da escravidão. Ou seja, fomos também o último, precisamente o último país colonial a acabar com a escravidão. A escravidão nos Estados Unidos começou depois, terminou antes, durou 1 século a menos, e isso impacta hoje, sim, nessas 2 sociedades. Então, o Brasil foi o último a acabar com a escravidão e foi o primeiro, precisamente o primeiro, a se autoproclamar como democrata racial. Aí eu lembro de alguém que não tem um link muito grande conosco aqui, mas que foi um grande brasileiro, que é Tom Jobim. Ele disse que o Brasil não é um país para principiantes, e não é mesmo. Porque depois de tanto tempo, sermos exatamente essa dissimulação, então foi isso que nós enfrentamos. E evidentemente que a desigualdade, como muito bem foi lembrado pela Mária, a desigualdade tem cor e tem sexo. E a desigualdade, ela dificulta o desenvolvimento. O tamanho da desigualdade dificulta o desenvolvimento. E, nesse sentido, o pacto vem para atuar num campo tardio, que é o campo empresarial. A minha vida, né, foi muito focada em lutar por políticas públicas, ministro Maílson, na área racial. E foi assim que, na metade dos anos 90, no governo Fernando Henrique, eu coordenei o grupo que colocou o tema das ações afirmativas, que no Brasil foram apelidadas de cotas. Cota é uma metodologia, você precisa de um percentual, você precisa de meta, mas é uma ação afirmativa. E não houve uma rara unanimidade no Brasil. Todos eram contra, independentemente do perfil ideológico. Então, eu digo muito, querido Edivaldo, quem quiser fazer algo relevante no Brasil, é fundamental se especializar no óbvio.
Porque um país que enfrentou tanto tempo de escravidão, imaginar que isso não impactaria naquilo que seríamos depois, 56%. Todos que um dia forem ao Washington não podem deixar de ir no Museu Afro-Americano. Precisa de um dia, pelo menos. Eles se gabam e evidenciam as 400 mil pessoas que foram raptadas de África. Nós raptamos 4 milhões. O Brasil foi o país que o maior número de escravizados importou. 10 vezes mais. Lá, os negros são 13%. E aqui, 56%. Em qualquer lugar que eu fui nos Estados Unidos debater esse tema, eu não tinha apenas 2, 3 negros na plateia, como estou aqui. Em nenhum lugar. Em qualquer canto, na academia, na periferia, em nenhum lugar, eu encontraria apenas 3 negros. Isso não é uma crítica, isso apenas revela. Isso confirma, né, o que eu estou dizendo aqui. O pacto é uma ideia extremamente original, inédita, porque se na universidade todos ficaram contra, nós vencemos. E hoje, a FAPESP, que é a revista da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, eu sou suspeito para falar, mas a revista mais credenciada, de outubro, fez um estudo bem detalhado. A presença dos negros na universidade não reduziu o nível das escolas, de forma alguma. E hoje, praticamente a metade da população universitária vem da escola pública. Os meus filhos, por exemplo, não teriam direito a cotas, porque, apesar de negros, vieram da escola particular. Cota só para quem vem da escola pública. Nenhum país pode impunemente desperdiçar talentos. Há uma área que definitivamente todos aqui hão de concordar comigo, o Brasil é excelência, ninguém discorda, que é o futebol. Fomos campeões do mundo 5 vezes e vice 2. E ninguém aqui pense que para jogar futebol, quem estuda o futebol pede criatividade, senso de antecipação, velocidade de raciocínio, e o Brasil foi campeão 5 vezes. Então, e na música também, nós somos de excelência reconhecida. Então, com os 2 minutos que eu tenho, eu quero dizer que o Pacto pela Equidade Racial é uma iniciativa que envolve o mundo corporativo, organizações da sociedade civil, como o IDES, como o Escritório Matos Filhos, e o movimento social. Se hoje nós já temos pessoas formadas, o mundo empresarial tem negros e negras formadas nas melhores escolas, na USP, na UFRJ, onde vocês quiserem, mas esse grupo ainda não se reflete no interior das empresas. Evidentemente que o setor privado é fundamental. Não resolve tudo, né? O meu tempo, mais uma coisa é certa, nós mudamos o país. Que se, por um lado, nós temos hoje na academia, né, e esta mesma revista que eu citei aqui de outubro mostra, através de estudo, porque apesar de ser um ativista social, não é uma crítica não, viu, Amália? Como ninguém é perfeito, a minha formação é em finanças. Então, eu sempre guardo, isso é para provocar o pessoal do campo financeiro. Então, mas eu quero dizer o seguinte, a racionalidade econômica é algo que eu não perco de vista. Então, eu preciso trabalhar com dados. A minha subjetividade eu guardo, porque a minha subjetividade ela não seria muito boa de ser dita. Eu prefiro trabalhar com aquilo que é ciência, com aquilo que é demarcado pela ciência. O Fundo pela Equidade Racial, ele evita que a empresa cumpra 6 passos, concluindo. Toda empresa que quiser trabalhar com equidade racial, primeiro tem que criar uma comissão, depois tem que implementar um plano. Se você implementa um plano, você tem que desenvolver indicadores, depois você tem que implementar, depois você tem que monitorar, você tem que avaliar e, finalmente, você tem que divulgar este plano. Pois bem, o Pacto pela Equidade Racial cumpre todas essas missões de uma forma só. Então, as empresas estão aderindo, é importante isso, e ninguém pode impunemente desperdiçar talentos. Eu acho que fiquei mais de 30 anos dentro da sala de aula em MBAs, apesar de negro, e mais tarde comecei a ir cada vez mais à periferia. Então, eu quero dizer o seguinte, a periferia brasileira é ouro, mas nós continuamos a gostar de bijuterias. A capacidade criativa de desenvolver antídotos fantásticos. A academia tem muito a aprender com a periferia brasileira. E nós temos problemas graves. Nós temos 1/4 da população dependendo de um programa pífio como o Bolsa Família, que oferece R$ 42,00 per capita, $8. Consequentemente, 50 milhões de pessoas é mais que uma Argentina. Nós temos que ter uma posição disruptiva. Ninguém enfrenta problemas desse tamanho
sem ideias ousadas, sem realmente avançar. Eu acredito no Brasil porque tudo nós temos, né? Quer dizer, tudo nós temos, tudo aqui é grande. O número de pessoas é muito grande, mas temos muito sol, temos vento, temos uma população jovem, criativa. Agora, é fundamental que a gente quebre essas barreiras, que e esse é no campo da subjetividade. O racismo é uma realidade e ele está interno em todos nós. Ele faz parte da nossa cultura. Como eu disse, para cada 10 anos de Brasil, 7 aconteceram sob a escravidão. E isso, evidentemente, iria impactar o que nós somos hoje. Obrigado, espero depois, durante o debate, poder falar mais. Muito obrigado. Eu estava aqui escutando a aula aqui, estava ótima. Bom, primeiramente, bom dia a todos, obrigado pelo convite, Paula, Eitz. É um prazer estar aqui com vocês. Então, primeira coisa do meu prazer, quando a gente fala de equidade racial, eu sempre gosto de falar que não é uma guerra de negros contra brancos, é de racistas contra antirracistas, e a gente precisa de aliados, né? Então, assim, esse evento aqui, quando a gente está debatendo, ele é sempre importante para o aliado. Eu gosto de inclusão e diversidade, né? Porque eu acho que a gente fala muito de diversidade por si só, mas nas empresas, se você não prepara o ambiente para que as pessoas se sintam incluídas, isso não funciona. Então, assim, as duas palavras, elas vão muito juntas, né? Trazendo para o lado corporativo e para o meu caso, né, eu trago a diversidade na frente, né, ela chega primeiro. Então, assim, esse é o primeiro ponto desse impacto na hora que a gente está conversando sobre isso. Porque o professor falou, eu uso muito isso na empresa e para os jovens, principalmente, né? Eu acho que nas empresas é uma capacidade de militância, como é que a gente organiza e faz ações intencionais para desenvolver, né? E quando a gente fala dos 388 anos de escravidão para os 133 de liberdade, né? Ou de final da escravatura, é mais do que o tempo, né? As ações foram intencionais para que isso acontecesse, né? E aqui o professor me corrige, hein? Quando eu olho lá 1837, primeira lei de educação no país, os negros não podiam ir para a escola. 1854, as crianças negras não podiam ir para a escola no decreto 1331. Depois você tem a lei do ventre livre, 1871, que os filhos dos escravos eram livres. Mas como é que você vai ser filho recém-nascido de alguém que é escravizado, né? Depois, 1885, a lei do sexagenário, todo escravo acima de 60 anos era livre, mas quem vivia até os 60 anos nesse tipo de vida, né? Daí a gente olha 1888, lei áurea, 2 parágrafos, sem inclusão. E logo depois várias leis de vadiagem, se você não tinha emprego, você poderia voltar, né? E depois, quando a gente olha 1988, o racismo é considerado crime no Brasil. Até hoje ninguém foi punido por racismo. Tudo muito recente, né? Então é mais ou menos como se você tivesse segurado uma população concorrente, literalmente falando, e depois soltasse, agora corre lá os 100 metros livres e vence, né? Então acho que é importante a gente entender esses conceitos para ver que, enquanto sociedade, assim, a gente tem uma dívida enquanto sociedade para transformar essa sociedade de uma forma mais igualitária. Uma sociedade mais igualitária é uma sociedade de menos violência, né? Acho que todo mundo ganha. Não é que um grupo tira do outro. A gente aumenta o bolo para que todos possam dividir, né? Então, eu acredito muito nisso, até porque eu tenho um sonho, né, que eu não vou ver durante a minha vida, mas que a gente valorize essas pessoas simplesmente pela sua diversidade de ideias, né? E a diversidade traz isso para o dia a dia. A hora que você tem problemas complexos, problemas diferentes, soluções diferentes, né? E qual é o meu papel, né? E eu vejo o papel das empresas de uma forma muito clara, né? Primeiro, as ações elas têm que ser intencionais, né? Não adianta a gente achar que é simplesmente é o certo a fazer, como diz o Obama, as pessoas vão se conscientizar. Não vão, porque se fossem já teriam, né? E a gente foi educado assim, a gente traz o viés inconsciente em nós mesmos, né? E isso a gente leva para as empresas, não tem segredo, você não consegue separar, né? Como é que eu gosto de fazer, como é que a gente fez na empresa, né? De uma forma rápida, né? E nas empresas que eu trabalho, né? Acho que, primeiro, você tem que tratar esse tema de inclusão e diversidade como parte do planejamento estratégico e ter um plano. Você tem que ser intencional, as coisas não acontecem sozinho. O tom vem de cima, mas a gente fala muito do CEO, tem que estar lá. Mas na hora da execução, quando você olha o middle management, contrata muito mais, desenvolve muito mais. E se você não tem um programa, não adianta, né? Então, acho que na empresa a gente começou muito com entendendo o tema e discutindo o tema. Antes a gente não discutia o racismo no Brasil porque a gente não tinha esse tema, né? A gente era uma sociedade muito cultural, que convivia muito bem. Balela, né? Isso nunca foi verdade, agora a gente passa a discutir. Então, a primeira coisa, ao entender que a gente tem um problema, a gente tem que ter
intenção em resolver o problema. Acho que o letramento da liderança foi super importante, treinamento de viés inconsciente, liderança inclusiva, e depois olhar os processos também e criar grupos de diálogo, né? Então, a gente tem um grupo de diálogos, a gente está falando aqui de equidade racial, nós temos 6, onde quem sente na pele reage ao que a gente está fazendo e nos dá feedback para que a gente possa retroalimentar. E tem que olhar os processos, tem que olhar as políticas e tem que controlar, né? Então, a gente teve um primeiro ano de muito letramento, um segundo ano de capacitação contínua do letramento, olhar os nossos processos, coisas muito simples. Olha, eu tenho aqui inclusão e diversidade, mas lá no RH só entra a faculdade de primeira linha. Automaticamente, eu já cortei, porque a população negra não tem acesso. Então, assim, esse tipo, depois, segundo bloqueio, eu não acho profissional assim. Tem empresas hoje especializadas em profissionais diversos, vamos dizer assim. Contratamos as empresas para que elas façam isso efetivamente. Então, assim, criamos o processo. Criamos indicadores, porque você tem que acompanhar efetivamente, porque as coisas não movem sozinhas, né? E, nesse ano, a gente incluiu na remuneração variável dos executivos as principais metas para garantir que vai. Eu acredito que tem 3 aspectos, né? Eu acho que no ponto do ESG, que eu acho que veio para ficar assim, não vai mudar. Admiro o que foi feito no pacto e toda a racionalidade, porque eu trabalhei 28 anos em banco, né? Então, eu acredito muito que quando o capitalismo entra na história, o mundo financeiro entra, sensibilizando os indicadores, e isso acelera, sim, as indicações. Porque eu acho que tem gente que faz porque entende que é certo e é consciente, tem gente que faz nas empresas porque está na minha meta, o meu chefe vai me cobrar, e tem gente que faz porque vai mexer no bolso dele, né? Então, assim, o meu ponto sempre é, não interessa qual é a motivação, interessa se a gente está evoluindo e movendo a agulha. E eu paro por aqui. Obrigado. Queria colocar uma pergunta para o professor Hélio. Já que ele vem desse mundo das finanças, né? O pacto ele também traz uma coisa que é bem inovadora, que é o índice de equidade racial. Se o senhor puder explicar para a gente um pouquinho como que se dá esse índice e como que ele se materializa. Né? Para mim, ele foi grego do começo ao fim, porque eu sou advogada. Mas... Bom, o índice é um número, ele tem 3 níveis, né? A empresa, primeiro, ela se inscreve, Flávia, voluntariamente, gratuitamente, e ela tem todo esse esforço que o nosso Edivaldo comentou, ela tem todo esse esforço facilitado. Ela se inscreve e ela está no nível 1. Esse nível 1 é o estado dela interno em relação à quantidade de afrodescendentes que ela tem nos diversos níveis. O nível 2, ela se inscreve voluntariamente e se constatar uma situação ruim, ela tem 18 meses para investir, primeiro, nas ações afirmativas, ou seja, estimulando a vinda de negros, promovendo os que estão ali dentro e atraindo os talentos, né? E esse é o nível 2. O nível 3 é quando a empresa investe em projetos sociais. Ela pode investir, de preferência, na educação, no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, sempre nas regiões onde a população negra é maioria. A empresa, na verdade, precisa guardar no seu interior uma correspondência com o lugar onde ela está. Evidentemente, uma empresa no Rio Grande do Sul não é como uma empresa que estará na Paraíba ou no Rio Grande do Norte ou na Bahia, porque a população economicamente ativa daquela região será outra. Então, o interessante é que este índice ele é certificado, né, por auditorias externas. A empresa, com isso, ela tem um monitoramento, ela tem toda a infra do pacto que vai orientando, sinalizando para ela poder seguir esse caminho, né? Você fez uma pergunta de como é o índice, mas eu quero falar também da importância dele. Eu acho que os empresários, os líderes empresariais, não podem esquecer de uma lição de Ramcharan, um guru de origem indiana que trabalhou muito tempo em Harvard, que é não perceber as mudanças, especialmente as mudanças na tendência dos consumidores. Não perder isso de vista. Quer dizer, nós temos que pensar num compliance pós-Covid, né? Essa ideia da qualidade, essa ideia da sustentabilidade, com esses 3 eixos, valem perfeitamente para a Holanda e também para a Dinamarca, para a Itália. Mas aqui no Brasil ele precisa ser customizado. E o nosso índice, ele customiza, porque quando ele traz a questão de raça,
que precisa de estar sempre, sim, em intersecção com a questão de gênero, ele, num índice só. Essa é a vantagem também, nem tudo na área financeira é ruim. Os macroeconomistas desenvolveram, mediante equações, um modelo fantástico, objetivo, Flávia, de fazer com que a empresa se sinta e possa mudar a sua cultura e o seu desenvolvimento. E para você, Edivaldo, eu tenho uma pergunta, né? A gente passou aí recentemente por alguns eventos, vamos dizer, de racismo, né? De propagandas que eram racistas e que não mostravam nada de diversidade, e uma reação da nossa sociedade muito contrária a esse tipo de propaganda, vamos dizer assim, ou esse tipo de exposição da empresa. Isso não é mais aceitável. Aí a gente tem o ESG, que vem aí o investidor também falando para as empresas, isto não é mais aceitável. Você, como CEO de uma empresa, como que você vê o impulso desses dois movimentos, né? O movimento do capital, das políticas de ESG, o S muito forte, eu acho que no nosso país o S ele tem uma força muito grande, né? Que é o S do social, e uma pressão que vem da sociedade, falando assim, isso a gente não aceita mais. A gente não quer mais ver a foto no jornal dessa empresa que não é diversa, que ela só tem homens brancos. Como que funciona? Bom, o próprio ESG me traz reflexões, né? Porque quando eu fui estudar, entender, eu vi lá que ele começou lá em 2004, né? Numa reunião do Kofi Annan, tem um documento, Who Care Wins, e foi 2004 com 50 instituições financeiras globais. Daí você vê que ele volta em 2020, né? Então de 2004 a 2020, embora tenha começado, ele não reagiu, ele volta em 2020 com mais intensidade, até em função desse movimento da sociedade, do propósito das empresas e da cobrança, né? Então assim, eu acredito que ele veio para ficar, né? Até porque assim, não é uma atitude de marketing ou uma marca, ele vincula efetivamente as ações, a rentabilidade da empresa, os resultados. Então acho que ele consegue ligar as duas coisas e tangibilizar esse capítulo. Então acho que ele veio para ficar. Acho que todas as empresas vão ter que olhar isso. Eu estava olhando uma pesquisa recentemente que saiu na Aberge, que estava dizendo que 96% das empresas têm na agenda ESG, né? E 93% têm ações tangíveis, tangibilizando esse resultado. Então, assim, é fantástico, né? Acho que isso vem para ficar, a gente tem todo o apoio para isso. Quando a gente olha na ótica do vínculo das propagandas, do propósito e da sociedade, eu acho que não dá para fazer... as empresas não podem correr o risco de ter o greenwash, né? Eu sempre falo que isso é uma jornada, né? Então, assim, se você vai falar, fala o que você tem, não fala do sonho, né? Porque, eventualmente, todo mundo tem o sonho, tem o objetivo de chegar lá, mas a pior coisa que pode acontecer é você falar uma coisa e agir de uma outra forma, porque a sociedade cobra, a sociedade vê, e mais do que isso, os seus funcionários, né, o seu time vê, né? Então, eu acho que esse link é extremamente importante. Acho que as empresas e nós tem uma pressão ali, né? Porque os funcionários cobram, a sociedade cobra. Hoje você é muito mais cobrado, não simplesmente pelo resultado, que sempre vai ser. Algumas coisas não vão mudar, mas tá bom, como é que você faz melhor a sociedade, né? Eu vi agora durante a pandemia, e a gente estava no meio da pandemia, né? E a gente exerceu isso de uma forma super intensa, e eu vi o reflexo interno na empresa. A gente doou 42 milhões de reais para a sociedade, desde cesta básica até ceder hospitais. E os próprios funcionários, nossa, que orgulho de trabalhar aqui de uma forma espontânea, né? E isso não teve impacto nenhum no resultado, fez parte do dia a dia. Mas eu acho que, concluindo, é uma jornada. Eu acho que a gente tem que ter as ações tangíveis e saber onde tem. Acho que tem que ter um planejamento, tem que saber o sonho, mas tem que saber comunicar aonde você está e ajustar. Só não gosto muito do cancelamento, né? Quando a gente fala das propagandas, porque quando a gente fala da propaganda, não adianta colocar propaganda lá só como marketing, todo mundo sabe e o consumidor sabe que você não faz. Acho que isso é o pior exemplo, né? Por isso que eu digo, vai uma jornada. Se você vai devagar, rápido ou médio, mas vai na jornada e vai comunicando de acordo. Quando eu vejo esses cancelamentos, e eu digo muito até como exemplo, né? Eu tenho 53 anos. As músicas de carnaval da minha época, nenhuma toca mais, né? Então, assim, a gente também tem que se reinventar, a gente tem que saber que a gente tem que reaprender esse ponto. E eu não gosto do cancelamento porque todo mundo tem o direito de errar, né? Então, assim, eventualmente, se a pessoa errou, como é que se ajuda, né? Como é que você entende, ajuda e dá mais uma oportunidade? Porque senão fica de uma forma muito agressiva e você não consegue, você começa a polarizar mais. Eu sou muito mais favorável à integração e construir pontes do que simplesmente anular as pessoas assim. Bom, agora é com vocês. Nossa, quanta pergunta, olha. Temos vários braços levantados.
Bom dia, eu sou Castro França. Eu recentemente assumi a Secretaria-Geral do GIF, então é um prazer estar aqui no Fórum do IDS. Minha pergunta, enfim, dúvidas, né? Além de estar secretário-geral agora, também sou de um coletivo antirracista da escola, e a gente conversa com os antirracistas e temos uma pequena dúvida que eu gostaria que o Edivaldo, o professor Hélio, falasse. Nós estamos de fato, nós estamos num momento histórico da nossa luta antirracista, e eu digo isso porque nós já vimos ondas muito animadoras. Nós tivemos uma Constituição, nós tivemos uma CEPIR, nós tivemos a Conferência de Durban. A gente tem momentos históricos muito interessantes. Ao mesmo tempo, a gente continua vendo os nossos jovens negros serem mortos diariamente, numa proporção nada parecido com um humano. A gente acaba de ver uma foto no jornal que é um horror, que parece um navio negreiro, né, o cárcere de um estado aqui do Brasil. Então, tem uma dúvida, o quanto a gente pode se animar de fato que nós estamos num momento histórico. Acredito que ESG deve ter vindo para ficar, mas a questão que se coloca por trás disso é o impacto de um ESG. Né? Então, queria escutar um pouquinho para saber se de fato nós estamos num outro momento ou nós estamos numa onda parecidas com as que a gente já viu antes. Obrigado. Pavon, quero dar os parabéns para a Mil pelo trabalho em relação à saúde emocional e mental durante a pandemia, que também é um tema premente na nossa sociedade. E tem uma pergunta em relação à saúde da população negra, mais especificamente a saúde da mulher negra, porque uma das formas, você falou da segurança, né, que é uma das formas mais perversas de manifestação do racismo na nossa sociedade, mas o acesso da mulher negra à saúde também enfrenta sua parcela de desafios. E o Instituto Avon, como investidor na causa do câncer de mama, tem dados, por exemplo, que mostram que, embora o câncer de mama tenha uma prevalência maior sobre a mulher branca, a mulher negra tem o diagnóstico mais tardio e, portanto, o desdobramento disso é um desfecho negativo mais frequente. Queria saber, pode ser o professor Hélio ou você, Edivaldo, se você tem visto alguma iniciativa específica que possa nos ensinar algo a ajudar a mulher negra no seu acesso à saúde de forma equânime. A exemplo das iniciativas que a gente tem na educação, por exemplo. Bom dia. Acho que a primeira coisa, eu sou o Márcio Black, eu sou coordenador de democracia da Fundação Tito Setúbal. Acho que a primeira coisa é saudar o Hélio, né? Para a gente é muito importante ter ele sentado aí nesse lugar. Na verdade, eu acho que para os dois, eu vou desenvolver um pouco o que o Cássio trouxe, uma pergunta que eu queria ter feito também na primeira mesa, deixei passar, que, na verdade, seria qual que é o papel, então, da filantropia quando a gente olha no sentido de uma justiça distributiva no Brasil, né? Entendendo que é um país que é marcado por desigualdades históricas e estruturais há muito tempo. Deixei passar a oportunidade lá, mas como o Hélio traz muito forte a questão da equidade, que é para além da redução da desigualdade, né? A equidade é um outro lugar. E sabendo que ele entende bem como se dão os processos de reivindicação, justamente nessas sociedades desiguais, estruturais, e carregam isso historicamente, eu acho que, então, separaria a pergunta em duas, né? Eu acho que, para o Hélio, quando a gente fala em redução de desigualdade, se a gente olha da perspectiva de equidade, a gente está falando para além de questões alocativas e distributivas de recursos. A gente está falando também de como a gente distribui poder, né? Então, eu queria que o Hélio desenvolvesse um pouco isso, nesse sentido da equidade, né, como que a gente chega nesse lugar, pensando, então, para além da alocação e da distribuição, entendendo que o poder também ele pode ser uma estrutura, mas ele também é um recurso, né? A gente vive isso no cotidiano. E, para o Edivaldo, queria deslocar essa pergunta, na verdade, para um outro sentido, quando você traz o ESG, quer dizer, eu acho que foi marcado aqui, desculpa, eu esqueci o seu nome, a mediadora. A Flávia mencionou isso quando ela traz o sentido de que no ESG o social é muito forte no Brasil, mas a gente tem um outro trecho ali que é o de governança. Como que você vê, por exemplo, quando a gente fala de distribuição de poder, para além de alocação, distribuição, como você veria, por exemplo, no trecho de governança, as empresas abrindo mais os seus processos de tomada de decisão. Porque hoje a gente vê o governança, ele fica ali uma coisa meio de organização da empresa, muito menos aberto para distribuição e democratização, na verdade, dos seus processos de tomada de decisão. Era isso. Bom, valeu. Oi.
Ricardo Levinsky, da Levinsky Legado, e, de certa forma, a minha pergunta vai juntar um pouco com as outras, acho que... Ricardo Levinsky, da Levinsky Legado. A pergunta está ligada junto à questão da governança, a questão do ESG, a questão da transformação. A gente costuma dizer que, quando a gente fala de fundações, terceiro setor de forma geral, a sustentabilidade financeira dessas organizações está muito pautada e muito dependente da governança e da estruturação dos conselhos dessas organizações. Existe todo um trabalho para que a gente possa trazer o conselho para essa corresponsabilidade para o resultado das organizações do terceiro setor. E eu acho que o ESG ele traz uma transformação muito grande, justamente porque não é uma ação de marketing, uma ação de comunicação, é uma transformação através de um pleito da própria sociedade civil enquanto consumidor e, consequentemente, com os investidores, onde as empresas só têm espaço, principalmente as empresas de capital aberto, para que elas possam se desenvolver a partir não de uma prática ESG, mas de uma vivência ESG, ou seja, uma mudança, inclusive, no modelo de negócio e na formação dos produtos. E isso também começa a ser refletido na mudança dos conselhos das empresas, né? Que eu acho que pega um pouco a última fala e também a questão do poder, que também foi dito aqui. Então, é uma pergunta para o Edivaldo, mas acho que vale estar dentro desse contexto geral. Como é que você vê a reestruturação e o desenvolvimento dos conselhos dos novos tempos empresariais, onde já tem uma mudança, porque é justamente, né? Se a gente fala de equidade racial, a gente fala de empoderamento feminino, efetivamente, quantos conselheiros estão, mulheres, negros estão nas empresas, e por aí, isso vale para tantas outras temáticas. É isso, obrigado. O Cássio fez uma pergunta sobre se isso seria, né, Cássio, uma onda, né? O tema da nossa reunião hoje é o capital e a humanidade. E aquele movimento, o Imperative 21, demarca bem a questão do meio ambiente e a questão das desigualdades. Eu não creio que seja uma onda. Eu falei aqui de um compliance pós-Covid. O Brasil, você falou dos jovens mortos. Eu falei aqui, não uma crítica, eu citei o Bolsa Família. Você tem no Brasil algo que a Malha avisou: 40 milhões de lares dirigidos por mulheres. Eu chamo essas famílias de risco, num país sexista. É nestas famílias, Cássio, que você tem a gravidez precoce, e é nestas famílias que 65 jovens, depois que essa reunião começou aqui, se você calcular em horas, mais de uma dezena de jovens na faixa de 16 a 29 anos morreram. São 25 mil por ano. Quer dizer, há uma espécie de anestesia moral da sociedade em relação a isso. Porque um desastre desse porte não acontece se o judiciário, se a mídia, se a sociedade como um todo, porque é um desastre muito grande. Portanto, eu acho que esse antídoto que a gente já tem para a vacina, essa é a área do nosso Edivaldo, o ESG pode ser um antídoto importante, sim. Eu não acredito em onda. Em termos falou do câncer, eu acho que também isso o Edivaldo pode falar melhor, mas evidentemente que tem que haver estudos, aqui, como eu disse. Então, quando os economistas vão atrás dos números, Daniela, que você sabe que a mulher negra, no parto, recebe menos anestesia que as mulheres brancas. É aquilo que eu disse. Você tem que, não adianta fazer uma denúncia, você tem que ter dados. Então, como eu disse, está impregnado na sociedade, mas eu creio em políticas públicas. Políticas públicas que, inclusive, o setor privado induz, né, ao Estado. Há coisas que só o Estado pode fazer, né, mas ele pode induzir o setor privado a fazê-lo. E quanto a filantropia de justiça social, alguém falou, o Márcio, né, Márcio? Quer dizer, a filantropia de justiça social, o cerne dela é verificar as relações de poder na sociedade, né? Essa é a essência. E nós temos no Brasil maiorias demográficas que estão fora do poder. A maioria da população brasileira é feminina, 52%. E a maioria da população brasileira é negra, 56%. Mas o Congresso, o setor jurídico não reflete isso. Isso faz parte da doença brasileira. Os biólogos que estudaram a diversidade provam que quando você não respeita a diversidade, um rio pode fenecer, uma lagoa pode apodrecer, uma floresta pode fenecer. Quando você translada esse conceito para a sociedade, um efeito parecido acontece. As sociedades também adoecem. Ou alguém aqui nessa sala tem dúvida que o Terceiro Reich era uma sociedade adoecida?
Portanto, eu penso que a filantropia de justiça social, Márcio, ela tem que realmente não perder de vista essa coisa das relações de poder, né? A pesquisa recente, eu gosto de pesquisa, feita pelo INSPER, pela Universidade de Barcelona e pela USP, numa seleção de 1.500 cidades, provou que as cidades que eram dirigidas por mulheres, por prefeitas, morreram 40% menos pessoas na Covid. Ou seja, desperdiçar o talento feminino na política pode significar estar vivo ou morto. Então, é nesse sentido que eu digo que é uma doença. E eu não devo falar mais, mas quero dizer a você, Ricardo, que o mundo tornou-se uma imensa commodity. Ou seja, tudo muito parecido, né? E o diferencial competitivo está nas pessoas. Cada vez mais o diferencial estaria num outro tipo de qualidade, que eu chamaria aqui, na falta de outro nome, de qualidade moral, né? Que é como é que você trata o mundo e como é que você trata as pessoas para produzir o bem ou o serviço que você está levando para a sociedade. Obrigado. Muito bom. Bom, vamos lá. Então, Cássio, eu acho que a gente está num momento histórico. Acho que sim, mas cumpre a nós não deixar com que ele passe, né? Então, assim, esse ponto da discussão e das ações, ele é extremamente importante, mas por mais que a gente fale, debata, e quando eu olho os indicadores, você pode olhar qualquer indicador, quando você olha o movimento entre mulheres, negros, é muito pouco, é muito baixo. Os indicadores eles não estão movendo na velocidade do que a gente está discutindo. Por isso que precisa de ações intencionais para isso, né? Para o seu ponto, Daniela, com relação à saúde da mulher negra, tem o primeiro capítulo que é muito interessante, né? A gente abriu uma frente para estudar todos os capítulos das doenças que afligem a população negra e parda e como é que a gente pode melhorar isso, né? E incorporar isso nos nossos processos na empresa. E até no Brasil você tem dificuldade de achar estudos, primeiro ponto, né? Isso que o professor comentou é muito verdade, que a mulher negra tem menos anestesia, esse estudo existe. Existe o estudo também que ela tem menos cuidado no pré-natal porque o médico não quer tocar nela, isso também existe estudos, a gente olha os números para isso também. E vai para o primeiro, que é o acesso, né? A gente vai lá na pobreza, no 56%, na concentração e na convergência mulher e negra, tem pouco acesso à saúde, né? Então, começa por ali. E depois a gente tem os estudos de quais doenças afligem mais a população negra. Quando a gente fala, por exemplo, de saúde mental, que você tocou, e a gente olhou, e daí o professor sabe muito mais que eu, esse ponto do racismo, ele é tão intenso que a gente está falando do impacto, vamos dizer, para fora, né, na sociedade olhando. Mas o impacto no autoestima e na saúde emocional da população negra ele é altíssimo, altíssimo, né? Eu lembro que eu estava num debate com os jovens no banco de investimento e tinha um programa de estágio para negros. E uma menina negra foi contar que ela contou para a família dela no churrasco no final de semana. E eu já estava super feliz, sorrindo dela, falou assim, meu tio falou assim, sai de lá, você não pertence àquele mundo, você tem que sair de lá, né? E daí você vê que o banco estava tão preocupado que no programa de inclusão deles, não, o gerente da área cuida dos estagiários, leva para almoçar, porque o banco está na Faria Lima. E a família dela fica lembrando dela, não, você não pode ir no restaurante na Faria Lima, né? Então, você tem que trabalhar nos dois lados. Você trabalha na oportunidade, que eu acho que o nome do jogo é muito de oportunidade, e como melhora a autoestima, sim. Com relação ao impacto na saúde, ele existe, e já começa o preconceito que nem tantos estudos têm, e a gente tem que efetivamente atacar isso. Quando eu olho as estatísticas de saúde mental, o impacto na população negra ele é muito maior do que na população, independente de a gente olhar e ver que a adesão dos nossos programas tem mais de 50%. Então, isso é muito importante, né? Para o ponto do Márcio, quando a gente fala das empresas e desse dia a dia, acho que as empresas têm um papel super importante de ajudar, de investir e de fazer essa mudança. Eu acho que isso não foge, a gente tem um papel, mas tem que ser intencional, não adianta para ficar simplesmente falando, né? E para o ponto do Ricardo dos conselhos, está lá, o número indica, né? Se você saiu uma pesquisa semana passada dizendo que o número de conselheiros negros diminuiu de 6,6 para 4,1, né? No Brasil. Então, assim, não está lá. Eu olho o trabalho daquele grupo Conselheira 101, que está aumentando, que é muito legal isso das mulheres, mas o meu ponto para isso é assim, não é simplesmente colocar no conselho mulher e negro pela diversidade.
né? É colocar mulher e negro pelo conhecimento que ele traz para o conselho, que pode ajudar a empresa em relação àquele conhecimento técnico. Não pode ser algo, né, não existe o termo, né, mas o diversity washing, né? Eu coloco lá e diz que tem, né? Não pode ser. Né? E eu acho que assim, parte da inclusão é valorizar os profissionais pelas qualidades deles, não por ser mulher ou por ser negro. Então, você vai colocar no conselho uma mulher, legal, não coloca a mulher para falar de diversidade, coloca a mulher para falar se ela é especialista em finanças, em direito, qual é o conhecimento agregado que ela traz para o conselho e também que ela tem opinião para todos os outros itens do conselho. Né? E a mesma coisa no item dos negros. Lógico, a mulher e o negro traz a sociedade e os impactos que a sociedade os traz para o conselho, né? Que ajuda também no direcionamento de consumidor, de público-alvo, como é que tem essa situação. Então, eu acho que ela tem que agregar. Então, o conselho não pode simplesmente olhar a aparência, ele tem que olhar o conhecimento para efetivamente agregar. Obrigado pelas perguntas aí. Gente, nosso tempo acabou, infelizmente, mas eu agradeço. Edivaldo, professor Hélio, eu saio desse nosso painel bem reflexiva, mais humana e ciente do grande papel que todos nós temos aqui para fazer, para transformar o nosso país. Obrigada. Obrigado.